Você sabia que o cavalo não tem uma audição tão boa quanto a gente imagina que ele tem? Às vezes você está num passeio, numa trilha, numa cavalgada e parece que o cavalo tem um ouvido biônico. Qualquer barulhinho lá longe que você não percebeu, ele já começa a ficar atento, ele já começa a ficar vigilante, preocupado. Mas isso acontece porque não é só através das orelhas, não é só através da audição que ele detecta esse barulho. Ele usa outros sensores que ajudam ele a detectar o som, a identificar esses barulhos. Como por exemplo, o casco dele em contato com o chão. Os dentes do cavalo também ajudam a detectar o som. Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando, imagina a nossa voz, a minha voz aqui agora falando perto do cavalo, ao redor do cavalo. O volume da nossa voz é medido em decibéis. Então, o menor som que a gente consegue escutar, o ser humano, segundo alguns estudos, o menor som que a gente consegue escutar é 0 decibéis. Quase o silêncio total. Imagina você dentro de uma sala à prova de sons, se você conseguisse escutar o barulho de uma pena caindo no chão. Esse seria 0 decibéis, quase que o silêncio total. E o cavalo, segundo alguns estudos, o menor som que o cavalo consegue escutar está em torno de 7 decibéis. Então, o que isso significa? Significa que, do jeito que eu estou falando aqui, o volume da minha voz falando aqui ao lado da princesa, o que ela está escutando está um pouco mais baixo do que eu realmente estou falando. Então, quando você está falando ao lado do cavalo e você imagina que ele está escutando no mesmo volume que você está falando, na verdade ele está escutando um pouco mais baixo do que você está falando. Então é claro que existem outros aspectos, outras características da audição que vão ajudar o cavalo a detectar o som, como por exemplo a frequência do som. Tem algumas frequências que a gente não escuta e o cavalo escuta, o tom desse barulho, desse som, a localização de onde está vindo esse barulho, tudo isso vai ajudar o cavalo na sua audição. Você já percebeu que quando o cavalo está pastando, por exemplo, ele está comendo e de repente ele escuta alguma coisa ao longe que chama a atenção dele, ele para de mastigar, porque isso aí influencia, atrapalha na audição dele. Então os dentes, o casco do cavalo, tudo isso ajuda o cavalo a detectar o som, a identificar os sons. Se você gostou dessa dica, curte, compartilha com seus amigos. Vem aqui para a Escola de Equitação e Horsemanship Ecodiversão para você entender melhor e aprender mais sobre os cavalos. Um grande abraço e que você faça uma ótima cavalgada.